Endor, episódio 9, temporada 1, continuando com essa jornada aqui e feliz que vocês adoraram o texto sobre o 8º episódio. Muito obrigado pelos diversos elogios aí que eu recebi, nem todo dia a dia, mas quando eu fico feliz. O episódio de hoje veio falar sobre união e também como o Império é elegante e torto ao mesmo tempo, né? Vai ter um grande papo aqui sobre... Enfim, não vou adiantar não. Quando chegar no núcleo do Cassian, a gente dá uma olhada, né? No núcleo da prisão. Confia. Mas antes, te convido a se inscrever no canal e também deixar um like. O like é ouro pra mim. E pra ti, cara, custa 2 segundos do teu tempo. Então é nada e me ajuda bastante. Agora vamos lá ao papo de Endor, episódio 9. Esse episódio é curioso porque são 3 núcleos bem diferentes e todos conversam praticamente sobre o mesmo assunto: os métodos de dominação do Império. Um núcleo vem conversar sobre a dominação da mente, mostrando ali uma tortura. O outro vem mostrar a dominação política, mostrando uma senadora sem apoio a abordar questões mais abertas ali, as que vem passando pelos demais senadores, pelos demais políticos, digamos assim. E outro aborda a dominação do corpo ao mostrar o Cassian e como o homem é, dentre outras coisas, privado da sua vida e enganado sobre o seu tempo de trabalho. Deborah interroga Bix, uma Bix que desiste facilmente, até porque, né, facilmente entre aspas, é terrível aquilo ali, aparentemente é terrível, né? Os métodos do Império são muito cruéis. A responsável pela investigação fala sobre como o Império age em contrapartida a como ela age. Como ela, uma pessoa dentro desse cenário, executa as suas ações. O Império, como ela diz, joga uma rede e torce para trazer alguns peixes. Pescar desse jeito causa vários estragos ao meio ambiente, isso na vida real. E isso é alegórico, né? Só que também é bem mais prático, é bem mais rápido. Você puxa tudo ali e depois vê o que você quer. O que não for peixe útil vai pro descarte. A Dedra, ela é mais clássica. Ela pesca com vara especializada e ela vai analisando peixe a peixe, movimento a movimento. Porém, diferente do que se pensa, ela não descarta nenhum. No pior dos casos, como em acordo com outro oficial do Império, ela usa um peixe não tão bom como exemplo. O fato é que o jeito metódico da Dedra resolve toda aquela questão que venho comentando mais ou menos aí, acho que há uns 3 episódios, de como o Império fica cego do alto da sua impavidez. A Dedra é diferente, por isso que ela tá prosperando. Ela desce as camadas e ela vai, pouco a pouco, montando um quebra-cabeças muito complexo, com calma, com tranquilidade, cada dia uma missão. E ela vai tentando entender o todo, usando métodos escusos, jogos mentais, tortura e etc. A Dedra é tão ou mais perigosa do que grandes vilões da franquia Star Wars como um todo, porque é a sua aparente frieza e pragmatismo que nos faz entender que cada um de seus movimentos é extremamente orquestrado, é extremamente pensado. Lembremos da sua última cena do episódio 8. Ela faz a Bix ver o seu companheiro cambaleante, destruído, aniquilado, e usa isso para começar a tortura antes mesmo de qualquer pergunta. O Império, ele tem uma certa elegância, né? Não sei se vocês percebem e sentem isso também. Tem elegância, tem uma pureza, entre aspas, tá? Tem uma limpidez, né? Branquitude absurda. E a Dedra representa isso muito bem, porque isso é um contraponto ao estilo meio fluido da rebelião que precisa, a todo tempo, se adaptar. Então a rebelião, ela precisa se sujar, seja nas ações, seja nas ideias. Os seus membros, eles precisam se disfarçar, se comunicar em códigos, compor músicas usando cálice como alegoria. O Império, por sua vez, tem uma suposta ordem, uma suposta erudição, e até o método de tortura também é assim. Aqui não são unhas arrancadas, não é sangue esparramado, não são pessoas de cabeça para baixo dentro da água. Na verdade, é até pior ao inserir na cabeça sentimentos de dor vindo de um massacre. Aparentemente, o coro desesperador de crianças muda o estado mental de quem o ouve. E, infelizmente, isso também é fruto dessa tal elegância, desse tal império que está mais no campo das ideias, ou tentando dominar o campo das ideias, do que de fato agindo com uma espada na barriga das pessoas, naquele caso específico. O episódio também é elegante ao falar sobre isso. Tão logo que uma cena tensa vai começar, no caso ali a tortura, a porta fecha e o corte nos transporta para outro assunto. Eu lembrei demais de uma cena do Vader torturando a Leia, que não foi pro corte final do 4º filme.
mas que pode ser ouvido lá no audiodrama. O grito da Bix é muito semelhante ao grito da Leia, o que é uma referência evidente, mas também a ideia de que essa série é uma das coisas mais adultas de Star Wars, tratando de temas muito complexos e beirando, eu tô dizendo beirando, tá? Não é, mas beirando o explícito. Só que eu deixo a pergunta, né? Será que precisa ser explícito pro cérebro da gente completar? Eu acho que não. Eu acho que o cérebro, ele completa tranquilamente, provando que não é preciso ser explícito para causar vários sentimentos que são sugeridos pela trama. A Dedra, ela é muito perigosa. A sua construção é calma, muito eficaz, e a série vai deixando pronta uma tensão latente entre núcleos ainda muito distantes, mas que a gente já vê cada vez mais se aproximar. No caso, Dedra e Andor são o centro de conflito dessa série. São o centro de conflito, pelo menos, dessa temporada. Quando um vai tentando fugir de algo e o outro vai tentando fazer o seu trabalho, eles vão ficando cada vez mais próximos. Enquanto sua amiga Bix sofre, Andor sofre de outra maneira e tenta resolver a questão na qual ele está inserido com a ajuda dos demais agora, né? Que já sacaram que aquilo não é uma prisão com trabalho escravo passageiro, não é. É um túmulo. Só que os mortos ainda são úteis naquele momento. Logo, tem essa farsa acontecendo. O tempo passou, as relações pessoais estão mais azeitadas e a figura do Kino Loy, interpretado pelo Andy Serkis, é também reestruturada. Ele não é um vilão, até porque não tem como ser vilão de fato quando se é um proletário. Ele foi um antagonista situacional do episódio passado. Alguém que ainda acreditava na ideia de aposentadoria, veja só. Olha só a jornada, inclusive. Primeiro, muitos deles nem sabem por que estão ali. Segundo, não sabem para o que estão ali, a não ser a partir da visão micro, né? Ou seja, montar aquelas pecinhas e etc. E juntando esses dois pontos, não há então por que culpar o Kino de manter uma firmeza. Para ele, é uma passagem. E quando entende que esse conceito não existe mais, ele termina o episódio de maneira acachapante, dando a ideia de que todo e qualquer proletário pode e deve se juntar caso queiram que aquela realidade mude. O Laf, um companheiro mais velho, né, sofre de problemas de saúde. Os demais companheiros, liderados informalmente pelo Cassian, encobre essa situação. Cassian, ele joga as boas ideias para outro companheiro, vendendo a sensação de lealdade e ganhando a camaradagem, ganhando a aliança dos demais. Afinal, não deveria haver ego na causa. E pouco a pouco, tanto nas relações quanto nas ideias de fato, como também nas ações, o Cassian vai criando vários caminhos para sua estratégia de fugir dali a qualquer momento e de tomar aqueles meios de produção e finalmente se libertar tanto da tirania quanto das falsas ideias que, ao se aposentar, lá no final do túnel, tem uma cadeira de praia e uma água de coco geladinha esperando por aquele que, por tanto tempo, se doou para um serviço muitas vezes tolo. Do que adianta viver a vida quando não se tem mais vitalidade? Olha o nome, vitalidade, vida, o que adianta? Quem garante que Olaf não sofreu o que sofreu, dado aquele contexto, dada toda aquela pressão? Por isso que o Cassian, ele promove uma revolução gradual, retirando uma pecinha por dia, para que a grande estrutura venha ruir na hora certa, e melhor, de um jeito que ninguém saia como Marte, mas sim a classe inteira, toda aquela turma. Um aspecto me chama muita atenção na escrita do Kino, tá? Em como ele é desenhado, né? Ele é um líder, inclusive aceito pelos donos, se é que a gente pode chamar de donos, né? Mas nele habitam duas forças. Uma provém de um certo medo do sistema, da punição. Michel Foucault, ele já falou bastante sobre isso, é o famoso vigiar e punir, né? Abre aspas, rapidinho aqui. Quase sem tocar o corpo, a guilhotina suprime a vida, tal como a prisão suprime a liberdade, ou a multa tira os bens. Fecha aspas. Isso significa que o sistema entranhou-se tanto ali no Kino, que ele acredita tanto naquilo tudo, inclusive no que lhe é prometido, que o sistema, só pelo Kino existir ali, ele não precisa descer até lá. É como eu disse no vídeo passado. Pra que brandir a espada se você pode criar carrascos convictos que façam isso por você, contra os seus? Então o Cassian, ele pergunta quantos guardas existem ali, e ele faz isso reiteradas vezes. E isso é mais do que importante para o plano do Cassian. Isso é um debate do roteiro com o fato de que a classe trabalhadora ali é bem maior do que os outros que estão vigiando e punindo. Sendo maioria, fica a pergunta, por que não tomar aquilo para si? E aí tanto Sennett quanto Foucault conversam um pouco sobre isso, mas tem um outro cara, um pouco mais recente, que vem também para esse papo, talvez para a gente entender um pouco mais o Kino e algumas relações que estão acontecendo ali. Eu trago o Byung-Chul Han,
no livro Sociedade do Cansaço. Abre aspas. Hoje o indivíduo se explora e acredita que isso é realização. Fecha aspas. A realização de Quino é a certeza de que, quando o contador zerar, ele não vai mais precisar daquilo tudo. Dado o contrário, quero dizer, sem aquela gamificação colocada, algo que o Cassian vinha tentando apontar há algum tempo, não tem porquê ele e os demais se manterem fiéis àquele sistema, uma vez que o sistema não está provendo o que eles precisam, que é uma futura liberdade. Então o Quino, ele está agora consciente da sua classe, consciente de que ele era carrasco de si mesmo, consciente de que ele mesmo estava explorando o próprio corpo e com isso levando os alheios. Então o Quino, ele não necessariamente é a classe trabalhadora, é pior. Ele é consciente de que faz parte de uma classe de mortos-vivos, de zumbis, que é como todos estão ali. Eu falei de duas forças agindo nele, né? Um é esse medo que o aliena, mas também existe dentro dele um certo apreço ao grupo. Sutilmente, o episódio mostra o Quino fazendo vista grossa para algumas situações. E aqui eu não vou citar ninguém, eu vou trazer memórias. Eu coordenei e gerenciei diversas equipes quando trabalhava em escritório. Eu sabia minhas obrigações, era encantado com o dinheiro caindo todo mês, adorava a sensação de completude de tarefas básicas, mas entendia também que se eu mantivesse a roda girando sem que as pessoas lideradas percebessem tanto a mão forte manipulando todas as ações, bem como meus chefes não percebessem que eu dava certas liberdades ao fazer vista grossa, eu acreditava que tudo ficaria bem. E ficava mesmo. O problema é que aquilo dali não tinha fim. O Quino, ele finge-se de turrão para manter uma certa ordem, mas também é empático com aquele que está cada vez mais próximo de sair daquele contexto. Afinal, é também o sonho dele. Tanto que, ao romper com essa fantasia, ele rapidamente abraça os seus. Quando o médico vai tratar o Olaf, o Quino fala o nome dele, o nome do senhor, várias vezes, mostrando aí o seu lado humano, mostrando a sua humanidade. O que quer dizer, então, que ele precisa se desumanizar diariamente para a massa não entendê-lo como frágil. E dessa forma, todos perderem a vida porque perderam o ritmo, porque perderam ali aquela missão, que é o que aconteceu com outro grupo. Na nossa realidade, seria o equivalente a perder um emprego, né? Então é muito difícil ser liderado por Quino e entender as suas reais intenções. Mais difícil ainda para Quino é se fazer entender sem poder dizer quais as suas reais intenções. Ele deixa que líderes informais executem ações de proteção, por exemplo, ações de produtividade, execução de tarefas, reorganização de tarefas, união do grupo e por aí vai. Ele sabe o que está acontecendo. E ele deixa, de maneira invisível e sutil, que não permite que organismos vivos se alinhem sozinhos. Afinal, quem gosta de ser mandado não precisa ser liderado. Apenas, infelizmente, açoitado com tarefas e deveres banais, e não é o caso daqueles. O Quino, ele é sagaz, muito mais do que esperto, ele é sagaz. Ele sabe o que está acontecendo, como eu já disse, mas ele finge que não, para melhor passar, o que gera dificuldade na relação com o Cassian, mas nos deixa interpretar aqui. Quando tudo aquilo ali estourar, quando aquela questão ali precisar, ele estará do lado certo, ou pelo menos é o que eu quero acreditar ao me projetar nesse personagem. Então, vamos ver como que será de fato nas próximas cenas, nos próximos capítulos. Ligando isso com o núcleo da Dedra, eu não sei se vocês percebem como no contexto do Império as pessoas fazem muito mais pra si. O Carne, ele quer a glória pra si. A Dedra, ela precisou passar por cima de companheiros, entre aspas aqui, tá? Pra chegar onde chegou, né? Então ela precisou suplantar pessoas. Ela mesma se espanta quando tem um subordinado que trabalha bem, que pensa como ela, que antecipa as ações dela. Em outras palavras, o Império é, do ponto de vista micro, individualista. Ele é fruto de pensamentos totalitários, então não tem como pensar de maneira geral, e sim apenas individual. É o meu desejo e essa maioria deverá se curvar, se ajoelhar ao meu desejo, mesmo que eu seja uma minoria. O núcleo do Cassian, ele é mais altruísta. Mesmo quando trata-se de ações mais individuais, eles ainda estão tentando pensar juntos, tentando se resolver juntos. Em outras palavras, a revolução é fruto de um pensamento mais coletivizado. Então, não é só o que é bom para mim, é o que é bom para todo mundo. De novo, Quino, quando percebeu que todo mundo estava na merda, ele passou a pensar no coletivo. Então, um é luxo e diz que o outro é lixo, mas muitas vezes o real luxo
está em como os diferentes são colocados no lixo e conseguem coabitar com ideias igualmente distintas, mas traçando um destino parecido, que é o bem alheio. E assim o lixo se rebela. E assim o lixo mostra que nunca deveria ter ido para aquela lata, que nunca deveria ter ido para aquele local. E assim o lixo é luxo. Por hora é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês. E tchau.